Ele terminou o relacionamento sem explicação. Sumiu por 20 anos e agora voltou dizendo que nunca me esqueceu. Você teria coragem de abrir essa porta do passado outra vez? O que você faria no lugar dessa mulher? 20 anos depois de um rompimento abrupto e sem explicações, uma mulher de 40 anos, segura da própria solitude e orgulhosa da vida que construiu, recebe uma mensagem inesperada daquele que foi o seu primeiro amor. O que parecia um capítulo encerrado revela verdades nunca ditas. Um erro do passado, um ano de silêncio que a marcou profundamente e a chance rara de reescrever a própria história. Entre reencontro, perdão e maturidade, ela descobre que o amor não desaparece, ele amadurece. Essa é uma história sobre tempo, escolhas e a coragem de amar novamente quando o coração já aprendeu a caminhar sozinho. Prepare um café gostoso ou uma deliciosa taça de vinho e venha ouvir com o tempo que essa história pede. Ela tinha 43 anos quando percebeu que sua vida finalmente estava silenciosa. Não vazia, silenciosa. O tipo de silêncio que só existe quando a gente aprende a conviver consigo mesma. Morava sozinha pela primeira vez. Um apartamento pequeno, mas conquistado com orgulho. Plantas na varanda, decoração impecável ao seu gosto. Seus filhos felinos, uma vida muito bem organizada ao redor do próprio eixo. Costumava dizer às amigas que estava bem, e de verdade estava. Mas havia um nome que ainda ecoava muito baixo em algum lugar do peito, o do primeiro amor. Ao rever algumas fotos do passado, ela começou a lembrar da própria história que viveu junto daquele que foi o seu primeiro namorado. Eles tinham se conhecido aos 20 anos. Namoraram por 3 anos intensos, cheios de planos, risos fáceis, aquela sensação de estou feliz aqui. Até que ele foi fazer um intercâmbio por um mês para estudar inglês. Prometeram que nada mudaria entre eles. No entanto, tudo mudou. Não imediatamente. Quando ele retornou, eles ainda continuaram juntos por mais 1 ano e meio. Mas havia algo diferente nele. Algo havia mudado. Durante o intercâmbio, ele conheceu uma mulher. Nada aconteceu, nenhum beijo, nenhuma traição consumada. Apenas uma curiosidade que ficou pairando, uma possibilidade. Ele voltou ao Brasil, a vida seguiu, o namoro também. Só que aquela mulher não saiu completamente da história. Algum tempo depois, ela começou a mandar mensagens, comentários sobre a viagem, desculpas para conversarem. Até que surgiu o pretexto perfeito, um churrasco para o pessoal da turma do intercâmbio. Ele foi. Disse para si mesmo que era apenas reencontro de amigos, mas sabia que havia algo ali mal resolvido. E foi nesse churrasco, foi ali que ele atravessou a linha. Ficou com ela. Uma decisão aparentemente pequena, com consequências enormes. Naquela mesma noite, ele foi para a casa da namorada. Entrou como se nada tivesse acontecido. Beijou, conversou, sentou no sofá de sempre. Agia normalmente, mas havia algo diferente no ar. Algo que não se vê, mas se sente. O pai dela tinha mediunidade. Nunca falava muito sobre isso. Era discreto com o que percebia. Quando abriu a porta e viu o rapaz ali, teve uma visão súbita. Um risco cortava o rosto dele de cima a baixo, como se uma linha invisível tivesse dividido tudo. Não era sangue, não era literal, era ruptura energética. O pai não entendeu o motivo, só sentiu, mas não comentou. Algo havia se quebrado ali. No dia seguinte, o telefone não tocou, ele não ligou, não mandou mensagem, sumiu o dia inteiro. E o silêncio, às vezes, é mais violento que qualquer explicação. Ela, então, telefonou para ele. Precisava entender se estava tudo bem. Ele terminou o relacionamento. Sem explicações claras, sem discussão, sem fechamento. Não teve coragem de contar a verdade. Apenas encerrou e desapareceu da vida dela como quem fecha uma porta sem olhar para trás. Ela ficou com perguntas, e perguntas mal respondidas têm vida longa.
Aquele rompimento sem verdade foi um inverno que durou o ano inteiro. Não foi apenas tristeza, foi desorientação. Ela acordava com a sensação de ter perdido algo que ainda estava vivo dentro dela. Repassava cada conversa, cada gesto, tentando encontrar o momento exato em que tudo se partiu. Chorava escondido para não parecer fraca, mas por dentro sentia como se tivesse sido descartada sem explicação, como um livro fechado antes do último capítulo. O silêncio dele ecoava mais alto do que qualquer briga teria ecoado. E durante aquele ano inteiro, ela caminhou assim, com o amor interrompido, nenhuma resposta, aprendendo da maneira mais dolorosa que às vezes o que mais machuca não é o fim, é não saber por quê. A vida seguiu, como sempre segue. Ela conheceu outros homens, teve namoros, histórias bonitas até certo ponto, mas nada que criasse raiz. Algo sempre faltava, e ela nunca soube dizer exatamente o que. Investiu na carreira, cresceu, tornou-se referência para si mesma. Aprendeu a se sustentar emocionalmente e financeiramente. Nunca se casou, nunca teve filhos, e com o tempo transformou isso em escolha, ou pelo menos em paz. As amigas se casaram cedo, tiveram filhos, e agora aos 40, muitas estavam se separando. Ela fazia o caminho oposto, já gostava da própria companhia. Sua solitude era preciosa para ela. Até que, numa noite comum, uma notificação apareceu. Uma solicitação de mensagem. O nome fez o corpo inteiro dela congelar. O passado havia retornado naquela notificação, 20 anos depois. Ela sabia que ele havia se casado. Sabia que morava fora do país. O medo foi imediato. E se ele estiver apenas entediado? Se estiver procurando por uma aventura? Ela demorou dias para responder. Quando respondeu, foi cautelosa, educada, mas distante. Mas algo aconteceu nas entrelinhas. As conversas começaram a fluir, o passado voltou. Não como dor, mas como memória viva. Eles falaram sobre aquele término abrupto. Ele explicou o que nunca teve coragem de explicar. Insegurança, imaturidade, medo de perder a própria identidade e que havia conhecido outra pessoa naquele intercâmbio. Jurou a ela que não tinha tido traição. Resolveu ser honesto com os próprios sentimentos e terminou a relação para viver aquele amor. Ele contou que estava se divorciando, que não tiveram filhos, que aquela história havia terminado de verdade. O que será que está acontecendo? Por que ele resolveu me procurar 20 anos depois? Ela pensou. E para provar, ele enviou a cópia do divórcio assim que foi assinado. Não como espetáculo, como gesto de honestidade. Meses de conversa, risadas por mensagens, chamadas longas, comparações entre quem eram aos 20 anos e quem tinham se tornado aos 40. Quando ele disse que viria ao Brasil visitar a família e queria vê-la, o coração dela bateu como não batia há décadas. As amigas alertaram. Não mexe nisso, ele não te valorizou, o passado é passado. Mas havia algo ali, uma leveza, uma sensação de casa. Ela decidiu ouvir o próprio coração. O dia do encontro chegou. Eles se reconheceram no primeiro olhar. Não como eram no passado, mas como haviam se tornado agora. Assim que se viram, ele disse algo a ela que a estremeceu. Eu não sou um homem de cometer muitos erros, mas me afastar de você foi o maior deles. Conversaram por horas, riram, houve silêncio confortável. A química não mentiu. Foi intenso, mas também sereno. Não era um amor adolescente tentando se repetir, era um amor adulto, consciente, inteiro. Começaram a namorar, mesmo à distância. Ela o visitava, ele vinha, ajustavam agendas, criavam rotina onde parecia impossível. Mas a insegurança dela apareceu, e ela tinha nome, rosto e passado. Era impossível ignorar que aquela mesma mulher que um dia representou a ruptura ainda fazia parte da história dele.
morava no mesmo país. Tinha sido esposa, tinha dividido muitos anos de vida. Ela temeu o confronto. Mas, quando finalmente se conheceram, não houve batalha, não houve gelo cortante, houve humanidade, houve respeito. E ela percebeu que guardar ressentimento era continuar presa a um capítulo antigo que já tinha cumprido seu papel. Ele, por sua vez, fazia de tudo para que ela se sentisse segura. Era gentil, presente, coerente. A confiança cresceu. Quando ele a pediu em casamento, ela entendeu algo importante. Não existe idade certa para começar. Existe o tempo certo para estar pronta. Casaram-se no Brasil, uma linda festa para a família e amigos. Emocionante, divertido. Ela se mudou e sentiu medo da distância da família, dos pais envelhecendo, da falta das amigas, da pátria. Fizeram acordos, meses aqui, meses lá. E seguem construindo juntos uma vida leve de companheirismo, viagens tranquilas, conversas profundas e respeito mútuo. Caminhando para os 50, ela entendeu. O amor não chega sempre cedo. Às vezes, ele dá longas voltas para nos encontrar inteiros. Realmente, o amor não obedece a calendário, não segue regras sociais, nem chega quando todo mundo espera. Às vezes, ele precisa do tempo, do crescimento, das perdas, da solidão bem vivida. Amar depois dos 40 não é atraso, é maturidade. É quando a gente já não ama por carência, mas por escolha. Se o amor do passado voltar, que encontre alguém mais inteiro. E se nunca voltar, que o amor encontre alguém que já aprendeu a se amar primeiro. Porque o amor verdadeiro não tem pressa, ele só chega quando encontra espaço para florescer. E essa foi mais uma história para degustar. Se você gostou da nossa história de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Se você tiver alguma história interessante, também pode contar pra gente, aqui nos comentários ou mandar um e-mail. Nós vamos adorar contar a sua história.